Hoje vamos aí começar com a nossa próxima apresentação sobre construindo o Data Lake no Google Cloud, tá? Onde vamos falar com este cara aqui. Bom, Boa noite. Fernando, boa noite. Boa noite, Esse aqui é o Rafael. Fernando Cedres, tá? Engenheiro de dados sênior, então é um especialista, é o melhor cara que pode falar para vocês aí sobre Data Lake no Google. Agradecemos muito a sua presença, tá? E fica à vontade, o palco é seu aí para dar a sua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Então, boa noite, pessoal. Vamos virar a chave de novo, né? Voltar para a área de dados. Queria conhecer um pouquinho de vocês. Quem é que já trabalha na área de dados? Bota aí no chat. Manda 1 se trabalha na área de dados, 0 se não trabalha. Eu trabalho na área de dados há 3 anos, né? Passei muito daquilo ali que o Paladino falou antes na área de engenharia de software, chorando com os deploys, fazendo deploy depois do horário de expediente, porque era o horário que dava, que se desse algum problema tinha que voltar atrás. Então, sei como é que é essa vida. E então, há um tempo eu migrei para a área, comecei a estudar, e aqui hoje eu vou trazer, né, para vocês um pouco do que eu considero o centro da área de dados, né, onde a gente vai armazenar eles e ter eles disponível para consultas e tirar insights, né? Isso numa visão do GCP. Então, o que é o foco, né? Então, é dados, principalmente essa caixinha verde, essa caixinha no meio, que é armazenar. Então, mas a gente vai falar de tudo também, né? A captura, o processar os dados, trazer um pouco um paralelo com o que a Dani falou ali, que ela mostrou muito bem na Azure, né? Vamos focar principalmente no armazenar, no analisar e no usar. Então, o que é o Data Lake, né? Da onde surgiu isso, né? Esse conceito, ele surgiu com James Dixon, que foi o fundador de uma ferramenta fundador e CTO de uma ferramenta, né, Pentaho. Muitas pessoas já devem ter trabalhado com ela para ferramenta de extração de dados. E ele começou a ver que aquela questão de armazenamento de dados dentro de uma empresa, cada parte da empresa tinha os seus dados armazenados de uma forma ou em algum lugar, talvez não fizesse tanto sentido para as empresas, porque acabava escondendo os dados e, né, ter os silos de armazenamento, que era chamado os silos, data mart, acabava escondendo os dados que poderiam trazer muito mais valor para a empresa. Então, o que ele começou a propor foi em 2010, que ele trouxe esse conceito, né? Não existe uma ferramenta que faça Data Lake, mas é um conceito de trazer esses dados por um repositório centralizado que tem todos os dados da maneira mais crua possível, geralmente, né? Onde começa isso é ter o dado cru, formato nativo. Então, quando a gente fala em dados aqui, a gente está falando de dado bruto, pode ser TXT, pode ser CSV, JSON, dados como áudio, né, formato de vídeo também. Então, isso aí são tudo dados crus que eles podem ser processados, e o Data Lake tem que trazer uma flexibilidade de ser capaz de armazenar qualquer coisa. Então, dentro do Data Lake deve ser capaz de se colocar qualquer objeto que seja possível de tratamento, né? Então, outras coisas têm que ser levadas em consideração, né? O custo-benefício disso. Então, ele tem que ser capaz de armazenar muita informação, tendo um custo baixo e uma flexibilidade de escalar isso também, né? Sempre esperando que vai existir o crescimento e vão existir necessidades que isso siga aumentando essa capacidade de dados, né? Ele tem que ser também seguro, né, com relação ao acesso, principalmente agora, LGPD no Brasil, GPRE da Europa, tem nos Estados Unidos também. Essas leis, elas fazem algumas determinações, né, com relação ao acesso aos dados. Então, não quer dizer que tu não vai armazenar os dados de uma pessoa, mas esse acesso a esse dado não deveria ser possível, né, por uma pessoa especificamente ir olhar os dados. Então, aquilo no Data Lake está os dados lá, mas quem tem acesso são sistemas, e antes de chegar nesses sistemas,
os dados são controlados. Eu vou mascarar o CPF, vou mascarar o nome completo, vou mascarar o nome do cartão de crédito. Então, tu tem que ter a segurança, saber quem está acessando o dado, o que ele consegue fazer com esse dado e como que ele consegue fazer isso. Então, isso é muito importante para um data lake, né? E ele também tem que ser aberto. O que eu quero dizer com ele ser aberto? Ele tem que ser capaz de acoplar em qualquer outra ferramenta, principalmente ferramentas open source, que boa parte das ferramentas que hoje se usa para trabalhar com dados, elas vêm da comunidade open source ou de projetos que são mantidos pela comunidade open source, principalmente pela Apache Foundation. Então, algumas empresas constroem, por exemplo, tem o Azkaban do LinkedIn, tem o Apache Airflow, que nasceu lá no Airbnb, que depois foram abertos, código-fonte, e disponibilizado, e hoje são mantidos pela comunidade. Só que, então, tem que ser aberto para que essas ferramentas não consigam ser acopladas a essa fonte única de dados. Isso é muito importante, né? Trazer esse panorama. Então, outro ponto que a gente traz, né? Qual é o maior desafio dos dados, né? Para um data lake? A ingestão. Normalmente, essa ingestão acaba sendo de mais de uma fonte. Quando há a ingestão desses dados, a gente tem que trazer ele, tem que catalogar, preparar esses dados, fazer a limpeza desses dados também, para que a gente comece a colocar para dentro do nosso data lake algo como se fosse um dado útil, porque não adianta eu ficar simplesmente armazenando e jogando esses dados lá dentro, sem que eu tenha não vou nem dizer um propósito para o dado, mas uma utilidade, senão eu vou estar gastando recurso computacional, recurso de servidor de disco ali para armazenar esses dados, não, e sem necessidade. Então, tem que ser também, se é possível, no data lake, eu catalogar esses dados, descobrir, classificar, fazer toda a curadoria dele, para que, num sistema de camadas, que hoje é bem comum, e tornando trazendo valor para esse dado, né? Outras coisas que a gente traz como desafio para o data lake, né, a questão de governança, né, política de segurança, o controle granular de acesso, isso é muito importante. Toda a parte de processamento, análise, né, de transformar esses dados brutos que a gente tem, que a gente vai ouvir bastante o termo chamado data raw, em insights, né, em algo de valor, que a gente está praticamente polindo e minerando, filtrando aqueles dados para que ele traga valor para a empresa. Afinal, isso que no final das contas que é importante, né? E também monitoramento, todo esse processo, sabe o que está acontecendo, quais são as mudanças que estão acontecendo nos dados, mudanças de esquema, às vezes, todo o tratamento, traçar a linhagem desses dados, né? Eu saber que aquele dado que entrou, um dado de uma transação que entrou num banco, ele foi extraído e ele vai acabar num relatório lá agrupado. Eu tenho que ser capaz de trazer toda essa linhagem, né? Para que depois, se eu tiver alguma coisa, me parece estranho, ou na hora de fazer uma análise me parece que não está certo, não adianta eu simplesmente ter esse dado e depois não conseguir voltar para a origem dele, porque daí eu não vou saber onde, por exemplo, às vezes tem um problema, um pipeline de dados, começa a acontecer discrepância, não, tu tem que conseguir investigar isso de volta, né? Então, não, às vezes é uma coisa que a gente considera simples, porque acaba vendo ali no GCP o Cloud Storage, né, o bucket, e, é só um sistema de arquivos e eu não preciso me preocupar com mais nada, é só jogar tudo ali. Então, tem várias características e desafios que envolvem um data lake, né. Então, a gente acaba também ali no data lake, a gente tem, né, os dados brutos, como já disse, acaba refinando também esses dados, eles vão subindo de camadas, a gente pode abrir mão de utilizar formatos de arquivo que são mais performáticos, né, que eles vão agrupando os dados e, por exemplo, o Parquet, o Avro, ou dados pré-processados também, né, e outros dados em arquivos semi-estruturados, como JSON, CSV. Então, e depois disso, né, o que a gente tem de opção de armazenar dados no GCP?
Na verdade, não é nem armazenar dados GCP, tem outras fontes, né, outras fontes que eu posso usar para um GCP, por exemplo, tem o Firestore no Firebase, mas para fazer um data lake, no GCP eu tenho essas duas opções aqui, que é o Cloud Storage ou o BigQuery. E aqui eu vou tratar mais delas, né. O que eu consigo fazer ambas, né? Eu consigo criar aquele refinamento de camadas, não sei se alguém aqui já ouviu falar no camada bronze, silver, gold, e algumas literaturas, algumas palestras, vocês vão ver como Raw, Staging, Analytic ou Project, Datamart. Então, conforme vai se refinando esse dado, se processando esse dado, vem, né, essas camadas que possibilitam, tu não precisa pegar todas as transações, de repente, a partir de uma camada staging, tu já vai ter um agrupamento, essas transações aqui, todos esses pagamentos processados gerou tal valor, então eu já vou ter agrupado, mas eu consigo voltar atrás também nisso, né. Então, comparativo, assim, simples, não, vamos lá, vou falar provavelmente GCS para o Cloud Storage e BQ para o BigQuery, né. O armazenamento do Cloud Storage é bem simples, comum, né, é alguma coisa que a gente está mais acostumado no dia a dia, por exemplo, é quase como um Google Drive. Eu estou falando aqui bem de forma simplista, porque o ideal é que não se tenha, né, o manuseio, até como a Dani falou, uma pessoa não deveria ser capaz de entrar num storage e manipular os arquivos. Isso tudo tem que ser feito através no Google Service Accounts, que dão autorização a serviços, a softwares, a soluções que manipulam esses dados, né. Então, basicamente, cloud storage são pastas ali, é um disco e pastas para armazenar dados. O BQ já são já capaz só de armazenar dados estruturados ou semi-estruturados, ele não é capaz de armazenar qualquer tipo de dado, mas acaba que muitas vezes a gente vê que as empresas não trabalham com dados não estruturados, então o BQ acaba se tornando uma solução viável, né, para data lake. O custo, né, o custo de armazenamento do BQ é um pouco maior que o do Cloud Storage, eu vou trazer isso aí mais em detalhe depois. O GCS custa menor, mais simples também, ele tem uma questão mais de uma otimização de flexibilidade, né, o Cloud Storage traz isso, essa flexibilidade de criar pasta, de criar subpasta e trazendo os níveis. Já quando a gente trabalha com um BigQuery, ele é performático, né, ele é otimizado para trazer uma resposta com uma baixa latência. Não é, então, acaba que o que acontece? O esquema dele é mais rígido, eu preciso definir, na hora que eu vou ingir os dados, na hora que eu trago os dados para o BigQuery, eu preciso definir, não, tu vai trabalhar dessa forma, esse aqui são tuas colunas, ele é um banco colunar, eu preciso dizer qual é o esquema, como é que ele vai estar organizado esses dados, para depois, então, conseguir consumir esses dados. Já no GCS isso é bem flexível, né, o esquema, ele é criado em tempo de consulta, no momento que tu pega os dados, é que tu vai dizer qual é o esquema, então tu consegue até, ignorar a parte, o BigQuery também vai conseguir fazer isso, mas eu posso já explicitamente dizer, não quero nem trazer esses dados aqui para o processamento que eu vou fazer. Já no GCS é mais fácil, eu posso fazer uma troca de dados direto na hora da leitura, né. Então aquela coisa, né, GCS também, dados não estruturados, semi-estruturados, estruturados. O BQ é um modelo mais relacional, e, que ele aceita dentro dele semi-estruturados ali, tipo, consegue colocar JSON dentro dele, trabalhar com JavaScript e algumas coisas para aumentar a potência dele, né. E quais são os principais pontos, né, quando a gente está criando data lake, né? A parte de importação de dados. Como é que a gente traz esses dados para dentro do data lake? A gente tem que levar em consideração. No GCP a gente tem várias ferramentas que depois eu vou trazer um panorama geral disso para a gente ver. A organização, transformação, a descoberta, a qualidade e a interoperabilidade de dados, né?
Por que que isso é importante? Eu poder também processar esses dados em outro lugar e trazer, às vezes até trazer de volta pro meu storage, no meu data lake, né. Então, vamos focar um pouquinho aqui no cloud storage, né. Aqui a gente tem os prints, eu usei a calculadora do GCP, né, calculando 1 TB de dado armazenado. Então, a gente vê ali que 1 TB um mês, ele fica em torno de $20, isso para o hot storage. Que é isso, né? Ele tem classes e preços. O que é o standard, que é aquele dado que está sempre acessível, que está sempre disponível para te usar. Eu preciso, eu vou lá e uso. Então, esse aí é o standard, que é o padrão. Se tu for iniciar qualquer bucket, qualquer cloud storage ali, ele vai iniciar nesse tipo, né? Depois, tu tem o Nearline, que ele já traz é aquele dado que tu vai acessar uma vez por mês. Vamos lá, o que tu vai botar ali? Tu vai pegar os parte de dados e vai fazer um backup de restore, né, aquele D-1 ali, aquele backup, se falhar, tu traz ele de volta. Então, é um dado que vai ser acessado uma vez por mês. Então, já dá para ver que reduz pela metade o custo. Então, se tu quer um bucket nesse formato nearline, vai baixar para em torno de $10 o terabyte. Depois, no cloud storage, tem o outro que é o Cold Line Storage. Daí é um dado mais, eu vou fazer backups, snapshots, mais tempo. A ideia de acesso num Cold Line seria em torno de 3 meses. Tu vai precisar acessar esse dado uma vez por cada 3 meses, sei lá, para trazer os dados e fazer um relatório do trimestre. Então, tu traz todos aqueles dados que estão lá. E essa classe aí reduz ainda mais pela metade o valor disso, né, o custo de armazenamento terabyte. E depois o último, que é o Archive Storage, que é praticamente o congelamento de dados, é aquele dado que tu vai buscar uma vez por ano, tu vai botar o backup e esquecer disso lá, provavelmente nem vai usar, não aconteça nada que tu precise usar esses dados, então tu armazena isso num Archive Storage. Isso tudo vem do processo também do Data Lake, porque às vezes não faz sentido, até, por exemplo, em modelos de aprendizado de máquina, que tu quer uma janela de dados, sei lá, dos últimos 90 dias. E o que tu faz com os outros dados? Tu tem que ter uma política de limpeza do teu data lake, senão ele começa a virar o que a gente chama de data swamp, né? Pântano. Porque tu começa a botar dado lá para dentro e tu não sabe, nunca dá uma manutenção, faz uma limpeza, e isso acaba trazendo mais trabalhos, mais custo para manter pessoas executando e tratando esses dados. Então, tem que ter políticas para isso, né? Então, além dessa parte de classes né, que define os buckets, tem a questão de versionamento. O bucket no GCP tem versionamento, então se eu botar o mesmo arquivo ali, eu consigo ter várias versões dele, nem como se fosse um controle de versão no Git, eu consigo pegar uma versão mais antiga do mesmo arquivo, né? O controle de acesso pode ser definido por buckets ou por pastas ou até por objetos. Então, tu consegue fazer, por exemplo, o armazenamento de um site estático diretamente ali, mas claro que não vai fazer isso dentro do teu data lake, não faz sentido, né? Ter uma parte dele pública, né? Mas é um exemplo que se usa, às vezes, quer fazer um armazenamento, tu cria um outro bucket separado, completamente separado do teu data lake e coloca lá, né? Além de questões que tem região, então tu quer ter dados mais próximos da tua empresa, tu tem regiões no Brasil, tem regiões nos Estados Unidos, cada uma tem um custo, a gente sabe que cada região nesse serviço de cloud representa um custo, então, por várias questões, então, e tem várias classes de armazenamento, né? Então, isso está sempre preparado para escalar, né? Para separar o armazenamento do processamento é muito importante, né? O GCS possibilita isso, que tu pode basicamente conectar em qualquer coisa. Eu posso usar ele. Tem o conector do HDFS, eu posso usar ele num cluster Spark direto, sem precisar, por exemplo, ter aquelas 3 réplicas que o cluster demanda. O próprio GCS serve para isso.
E depois, por que que eu trouxe ali os valores em terabytes? Porque no BigQuery Storage, ele conta como em terabyte. Ele passa, né, cobra, vamos dizer, 1 terabyte. Então, armazenamento de 1 terabyte no BigQuery Storage é em torno de $23, é um pouco maior o custo que o GCS. Qual é a diferença, né? Vocês vão ver aqui que no BigQuery só tem 2 tipos de armazenamento. Tem o long term, né, e o active storage. Qual é a diferença? Todas aquelas classes lá de 1 mês, 90 dias, 3 meses, 1 ano, que tinha no GCS, aqui só tem essas duas e só que o que que acontece? O BigQuery automaticamente faz a gestão disso para a gente, né? Ele vai definindo, conforme tu não vai acessando os dados, ele vai levando para o logo term. Os dados que não são consultados há mais de 90 dias, eles são levados para o long term e daí baixa o custo de armazenamento para em torno de $15 por terabyte, que o grande custo do BigQuery é realmente quando tu acessa os dados. Então, o armazenamento, por ser próximo ali do GCS, dependendo da situação da empresa, se tu precisa gerar, usar os dados muito, uma janela muito grande, às vezes não vale a pena ter esses dados no bucket. Tu pode usar serviços, APIs, até conectores do GraphS e jogar esses dados diretamente para o BigQuery sem passar por um bucket de storage, né? Então, tu consegue, dentro dele, tu otimizar os recursos de que coisas que tu teria que fazer no GCS meio que na mão ou usando ferramentas de orquestração, né? Então, até, por exemplo, tu consegue levar os dados que estão no GCS diretamente para o BigQuery fazendo consulta federada. Tem um esquema de wildcards que tu consegue consultar diretamente arquivos que estão no bucket. E isso aí tu consegue fazer toda a camada de dados sem realmente carregar os dados pro BigQuery, só chegar na última camada e materializar isso como uma tabela. Então, tu pode ter a raw, tá no teu GCS, passou por uma view ali em staging, fez as alterações e carregou para uma tabela materializada, tudo isso usando SQL, né? Então, tu tem essa interoperabilidade entre o BQ e o GCS. Às vezes faz sentido tu também querer voltar pro GCS, eu quero fazer um armazenamento aqui, eu quero fazer um backup, meus dados eu quero voltar para o GCS. E o bacana é de entender que essa interoperabilidade entre BQ e GCS, ela não tem custo, né? Hoje não existe custo entre levar os dados do BQ para o GCS e do GCS para o BQ. Então, outras coisas que fazem o BQ ser interessante é a questão que ele já traz, né? Tu pode definir nas tabelas partições e clusters, e isso reduz teu custo de acesso aos dados e de carga também, né? Tu consegue definir partições e, por exemplo, eu defino partição por dia, eu pego só os dados daquele dia. Tu pode definir políticas que as pessoas não conseguem acessar dados do outro dia, então é interessante, ou clusterizar por uma determinada coluna, que tu sabe que aquela coluna é muito filtrada, e tu usa os clusters e isso reduz teus custos de acesso aos dados, né? Tu também pode definir, não é automático, além dessa questão do logo termo, do active termo, tu pode definir expiração dos dados, né? Tu pode definir que um dataset vai esperar em 7 dias, definir dataset, tabela, partição, tu pode definir o prazo que isso vai existir. Tu pode ter até 4.000 partições, então isso aí dá para botar 10 anos ou mais de dados de particionado por dia, mas tu pode ter coisas assim, eu quero meu relatório, sei lá, sempre dos últimos 7 dias. Depois disso, tu pode definir que automático o BigQuery vai se encarregar de apagar essas partições para ti, tu não precisa mais consultar. Talvez tu tenha nesse dado na camada raw lá, se precisar consultar, tu vai consultar, mas o relatório em si não vai mais ter as partições antigas, né? Então, outra coisa interessante no BigQuery
é que tu pode testar um consumo de dados, como ele cobra por isso, ele sempre tem a opção tanto na interface fica bem claro, né, à direita ali, ele vai te dizer assim, essa consulta consumirá tantos mega, tantos giga, tantos tera, e aí tu tem a continha ali que cada tera consumido é $5. Então fica bem fácil de tu saber o custo daquilo que tu tá usando no BigQuery, né. Então tu consegue preparar também para o BigQuery, preparar jobs, deixar armazenado jobs nele, que ele vai lá e busca os dados, né. E isso facilita também, no momento que o dado está dentro do BigQuery, facilita fazer consultas, porque basicamente tu trabalha com SQL, que é a linguagem padrão que as pessoas conhecem para manipular dados, né. E outra coisa é a questão de análise real time, que o BigQuery facilita bastante isso, essa parte de gestão de streaming e consultas. Então, o que que a gente tem nessa parte de gestão de dados, né? A parte de gestão de dados, a gente pode passar por análise em stream, né? Por exemplo, usar tópicos de PubSub para ficar sabendo de eventos, de coisas que aconteceram, de arquivos que foram mexidos no bucket, de tabelas que foram atualizadas no BigQuery, e usar isso como fonte de dados. No momento que eu posso disparar, por exemplo, um job do BigQuery, assim que um tópico do PubSub notifica que chegou uma pasta do GCS foi atualizada, eu posso disparar o job que materializa isso, né, consulta e leva isso já para o BigQuery. Tem serviços né, do próprio Google ali, do Storage Transfer Service, tem o BigQuery Data Transfer também, Data Transfer, Cloud Functions, um conjunto ali, PubSub mais Cloud Function, tu deixa tua ingestão de dados orientada a eventos, né? Conforme acontece um evento no PubSub, no tópico tem uma mensagem, dispara uma Cloud Function que consegue levar esses dados, armazenar esses dados, né? Então fazer aquela coisa do CDC, do Data Change, para trazer esses dados novos que aconteceram. Pode ser usado também API, tanto o GCS quanto o BigQuery, eles têm API, para Python, Java, agora outras linguagens, PHP também tem. Então, usar os SDKs nativos e APIs, né, para coletar registros. Tu pode colocar assim que tiver uma transação no teu aplicativo, esse aplicativo já automaticamente já salva, por exemplo, já salva a nota fiscal num bucket para armazenamento. Então, tu tem também a opção ali de usar logs para isso, fazer coletor de logs, né, com coletor de registros, e disparar eventos em cima disso para fazer a coleta de dados automaticamente. E outra parte, né, que vem importante no todo o pipeline de dados, né, é a partir do processamento de dados. Então, a gente, no GCP, tem o Dataflow, Dataproc e o Dataprep. São ferramentas que facilitam a parte de ingestão dos dados, tratamento desses dados, né? Então, Dataflow, o Dataproc, né? Que é Apache Spark, Hadoop, tudo junto numa ferramenta só. Ele consegue conectar em qualquer uma dessas ferramentas que eu citei, né, diretamente usar o HDF, por exemplo, como se fosse um HDFS, tu entregar para ele e ele consumir esses dados lá tanto o GCS quanto o BigQuery. O Dataprep também é uma ferramenta que ele te traz uma facilidade até para que ele é muito visual, tu diz qual é a fonte de dados, tu diz quais são as transformações que tu quer fazer e qual é a periodicidade que isso vai acontecer, quais são os eventos que vão disparar isso, e ele fica monitorando, né, tu abre como se fosse uma planilha, diz, essa coluna tem que mudar isso aqui, essa coluna não pode ter valores de tal e tal tipo, e armazena isso, e ele fica cuidando para ti de fazer essa transformação, fica, né, encarregado de fazer essa transformação de dados. Então, são todos processos que pode usar no próprio GCP, o Dataflow também, que é uma ferramenta, digamos, low code para fazer pipelines de dados.
que facilitam, porque às vezes tu tem que realmente, antes de conseguir tratar esses dados, né, transformar eles, remover dados que estão inconsistentes, ou converter valores. Às vezes tem APIs que entregam, sei lá, um valor monetário em texto, aí tu tem que converter no teu esquema, tu quer que ele esteja em decimal, então tu tem que fazer essa conversão. Então tu usa essas ferramentas para preparar teu dado. Ou, sei lá, eu tenho um sistema de bilhetagem que ele vai gerando várias transações pequenas. Eu quero transformar isso num Avro para facilitar depois isso. Então, eu vou passar por uma ferramenta de processamento para agrupar e fazer batches disso para processar o dado. Depois do processamento, né, a gente tem análise. E aqui no GCP, basicamente, a gente empurra para o BigQuery, né, leva essa responsabilidade para ele. Por que leva para o BigQuery? O BigQuery é capaz de desempenhar usando SQL, né? Ele tem SQL, tem funções também, tu pode criar funções em JavaScript dentro dele. Ele é capaz de usar muito poder computacional para fazer essas transformações, agregações de dados dentro do próprio motor dele. Então, existem ferramentas no GCP, que ela foi adquirida em 2020 como Dataform. O Dataform propõe justamente isso, fazer toda a parte de transformação de dados dentro do BigQuery. Então, no momento que tu coloca ele e tu tem essa questão de dados, né, estruturados, tu consegue ir fazendo todas as camadas, as transições entre elas, orquestrar todo esse pipeline dentro do Dataform. Tu pode usar outras ferramentas de orquestração para fazer essas transições entre camadas. Por exemplo, tu pode usar o Apache Airflow, que agora me falhou a memória, eu não me lembro qual é o nome dele, se alguém souber me dizer aí no chat, qual é o nome do serviço no GCP, que é o Apache Airflow. Então, tu consegue fazer essa orquestração e transformando esse dado até levar a camada de entrega, vamos lá, a camada analítica, a camada que alguém realmente vai usar esses dados, vai transformar ele e vai usar sem necessidade, por exemplo, de um engenheiro de dados ou de cientista de dados, né, ter que manipular esses dados. Então, depois a gente vai para a parte do uso realmente dos dados. Depois que alguém preparou esses dados, deixou ele pronto, a gente vai pro uso. Então a gente tem ferramenta no GCP, como o Looker, que é uma ferramenta que depois que tu faz o mapeamento desses dados, ele torna uma fonte fácil para outras pessoas que tenham menos, vamos lá, conhecimento da parte de transformação de dados, fazer relatórios, porque alguém vai entregar, um cientista de dados vai mapear as fontes que estão lá no BigQuery e levar isso aí para uma interface que a pessoa pode simplesmente arrastar e criar relatórios em cima disso, assim como tem o Data Studio, que pode ser acoplado, tem o Connect Sheets, tu pode definir como fonte de dados a tua planilha e entregar uma planilha para a pessoa consultar os dados, e ela está conectada diretamente no BigQuery, sem ter nenhuma latência, né, com relação a isso. Define qual é o período de acesso e de atualização. Pode levar também para serviços de ML, tipo como hoje eu tenho o Vertex AI, que tem o TensorFlow. Tu pode usar os dados que estão lá dentro do BigQuery, conectar isso, usar isso como sistema de arquivos e ele treinar os modelos lá. O que acontece, assim, normalmente, de que é um diferencial e é aquela coisa depende qual vai ser meu, meu, meu data lake. Depende se vai ser BigQuery ou se vai ser o GCS. É a questão
ter dados estruturados ou não. Por exemplo, se tu tem vídeos, precisa fazer, pegar o vídeo, pegar o áudio dele, transcrever isso para texto, tu vai ter que guardar esse vídeo no storage. Né? Então, assim, resumindo, o que a gente viu aqui? Né? A gente viu todo o pipeline de dados, né, e centralizando muito isso num cloud storage, no BigQuery, isso que é o centro, onde vai estar o coração, onde realmente vão estar os teus dados, né? Aí, acho que a imagem ficou um pouco pequena, mas ali a gente tem na parte de captura ali, né, toda a parte de ingestão de dados, depois ele passa pelo processamento, Dataflow, Dataproc, isso é armazenado no cloud storage, no BigQuery, uma análise mais né, simples, digamos, de se fazer um lugar mais simples de se analisar isso é através do BigQuery, que ele pode usar ele mesmo para ter os dados do Data Lake ou consultar diretamente no storage, desde que eles estejam estruturados. Tem um template ali, um esquema para buscar esses dados, tem uma estrutura, wildcards ali para buscar os dados direto no GCS, e depois tu pode usar, então, ou devolver isso para um ETL reverso, usando uma Cloud Function, tu pode tirar esses dados e usar em outro lugar. Então, assim, só já chegando no final aqui, o que são boas práticas, né? Evitar usar um data lake dados muito pequenos, então, sempre que possível, na camada ali de transformação, agrupar isso, usar formatos serializados, como Parquet, Avro. Esses formatos não são fáceis de ler numa máquina, não é que nem um CSV que tu vai baixar ele e ler, tu tem uma infraestrutura de software para conseguir ler, e nem faz sentido, né, porque esse acesso ao data lake não deveria ser para uma pessoa. Então, sempre que possível, transformar isso, agrupar e usar formatos serializados. Preferir usar ELT em vez de ETL, né, primeiro extrair, carregar e depois fazer a transformação. Então, nunca julga o dado raw, só coleta ele e armazena. Depois, usar bastante das consultas federadas do GCS, BQ, né, fazer essa carga de dados e usar o próprio processamento do BigQuery, por exemplo, para carregar os dados do GCS, já fazendo a transformação, então tu acaba reduzindo uma etapa no teu pipeline de dados. Isso facilita bastante. Usar bastante o particionamento e a clusterização, também vai te ajudar em questão de custo e performance das consultas, né? E sempre criar passos intermediários, né? Não tem fórmula certa, mas usa desses passos intermediários. Às vezes tu complica um pouco, mas depois tu volta e refaz essas estruturas, mas usa eles até para facilitar, porque às vezes tu acaba tendo, por exemplo, um stage ali intermediário, pode servir para mais de uma área, que depois vai se transformar em mais de uma área de gold, e tu acabou usando uma camada silver única para isso. E muito cuidado no Data Lake, para ele não virar o pântano, dar sempre manutenção, fazer limpeza dos dados, retirar dados antigos, fazer backups, isso é muito importante. Como dicas finais, né, o que tu tem de recursos para isso? Assim, tem esses 3 livros, são bem bacanas, né, principalmente o Enterprise Big Data Lake ali, é uma leitura para quem está querendo aprender a construir data lakes, é bem legal. E aqui outra coisa que eu usei ali foi a calculadora de recursos para ver os custos do data lake. Então, muito obrigado, pessoal. Vocês podem me achar nas redes sociais com FMC3. Os slides já estão ali no Speaker Deck também, só procurar lá. Então, fique à vontade para se conectar e fazer perguntas, só mandar lá. Opa, obrigado, Fernando. Obrigado, Marcelo. Pelo conteúdo. Tá ótimo. Peraí, eu fiz uma bagunça na minha tela aqui. Opa, tá ok. Obrigado aí pelo tempo, né? Tá aí disposto a compartilhar com nós nesse horário. A gente tá até falando pro pessoal aqui, o pessoal tá meio acanhado, tem bastante gente acompanhando aqui, mas não tá fazendo pergunta, né? A gente tá falando, podem soltar perguntas aí no chat, tá? A gente falou isso no começo, mas aparentemente não soltaram nenhum aqui, mas
ficou aí os dados aí do Fernando, fiquem à vontade, né? Vamos ver se é no presencial no final de semana eles perguntam mais. Exato, na quinta-feira a gente espera isso aí, tá, pessoal? Valeu, Fernando, obrigado aí, né? Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Tchau. Até mais, tchau.